cultura, precisa pensar em teatro, nós passamos muito tempo dizendo isso. Só que quando eu chego em música, é o contrário. Porque música é o que já está presente. Música não saiu daqui, do nosso cotidiano, né? Então não se pergunta por aí se o crente pode ouvir música, né? Se pergunta muito se o crente pode ouvir tipos de música específicos. Mas se ele pode ouvir música ou não, ninguém nunca falou disso. Porque ela já está aqui, já está presente. Se pergunta se o crente pode fazer teatro, o crente pode dançar, não é? As perguntas são essas. Agora, música não. Então, nesse caso, nós vamos entrar no assunto hoje das duas coisas que mais estão presentes na nossa vida. Música e culto. Deu errado aí, foi? Ah, tá. Não, tranquilo. Então, a música, ela na música e o culto são duas realidades para nós, né, que acabam se confundindo. Porque o culto sempre tem música. E é tão improvável um culto sem música e que cantar tem a mesma importância para o culto que tem a oração. Então, não se concebe um culto sem oração. E não se concebe um culto sem cantar. Eu falei muito mal dele durante as aulas, mas tem um cantor chamado Marco Teles, que eu falei não dele, né? Eu não conheço pessoalmente, mas de coisas que ele disse, né? Mas ele disse uma coisa, inclusive escreveu um livro que eu estou para ler ainda, não estou encontrando nos lugares onde eu costumo comprar, vou ter que comprar pela internet mesmo. Chama-se A 10ª Marca. O Mark Dever fez escreveu um livro chamado 9 Marcas de uma Igreja Saudável. Dentre essas marcas, ele não coloca lá cantar. E aí o Marco Teles fez um material sobre que uma igreja saudável canta, né? E aí faz parte do cronograma da igreja cantar. Um pouco mais de atenção, nós vemos que todas as religiões usam música nos seus cultos. E nós já falamos sobre isso lá na primeira aula sobre música. O nosso foco da aula de hoje é adoração comunitária. E alguns tópicos, quando nós pensamos em adoração comunitária, devem ser lembrados mais geral do que quando nós pensamos só na obra de arte e música. O primeiro ponto é adoração. Então, a adoração é algo que tem que passar pela nossa cabeça quando nós falamos sobre música no culto. Porque a adoração vai mais que música, né? E depois da adoração nós vamos falar sobre liturgia. E aí liturgia já é uma categoria, né, que nós não estamos tão acostumados. Porque a igreja batista, nós vamos falar sobre isso, ela não é uma igreja litúrgica no sentido de termos. Conseguiu aí? Pode descer, vai estar lá nos últimos. Pode descer. Foi? Pode ir. 5G. Deixa que você tá atualizado. Pode ir. Eu liguei meu roteador, ele já tá conectado aí. É um pouquinho mais pra trás agora, vai voltando, música e culto, tá dando spoiler, né? Também que ninguém tá lendo nada. Aí, fica aí mesmo. Voltou. Aí. Apresentou. Fecha a luz da nave. Então, gente, o segundo ponto é liturgia. Nós vamos falar sobre isso e que a igreja batista, ela não é uma igreja litúrgica em termos. E por último, vamos ver onde a música se encaixa nisso. E aí é uma aula muito conceitual nesse sentido. A primeira parte é adoração. Adoração tem a ver com prostrar-se, tem a ver com movimentar-se. Vocês já viram lá no Muro das Lamentações, aqueles vídeos lá, né? Que os judeus ficam assim, né?
batendo a cabeça no muro. Ali tem a ver com a palavra adoração que nós temos na nossa tradição, porque vem lá dos hebreus. E essa movimentação para o judeu, inclusive para o oriental de maneira geral, o japonês, daquele lado inteiro, para os nativos, a adoração não tem como fazer a adoração parado. Para eles é inconcebível essa ideia da adoração cristã ocidental que fica parado, olhando e contemplando. Eu não quero dizer que a gente tem que estar se mexendo, tá? Eu quero dizer que a palavra adoração tem a ver com movimento, tem a ver com trabalho. A outra coisa é que ela tem a ver com amor, apreço profundo, né? E também com a exaltação e santificação do nome do Senhor. Gente, isso aqui é importante. O nome do Senhor é um tema que passa por toda a Bíblia. Então, quando ele fala e o mundo é criado, Adão começa a trabalhar com nomes. Faz parte da natureza humana criar nomes. E ele, quando escolhe um povo, ele escolhe um povo para o seu nome. Entende? Então, sempre a ideia é a santificação do nome de Deus. Como é que começa o Pai Nosso? Pai Nosso que estás nos céus, santificado seja o teu nome. Então, não é que o nome de Deus não é santo, é que a gente tem que propagar a santidade desse nome e como igreja, fazer com que esse nome, sempre que for proclamado, ele seja pensado como algo santo. Então é a boa fama do nome de Deus. E não devemos pronunciar, então, esse nome em vão. É essa a ideia, não deve usar o nome de Deus em vão. A ideia de que esse nome tem que ser tratado como santo, porque é o que ele é. Então, no que diz respeito à adoração, essas são as coisas que aparecem sempre. Mas eu quero pensar um pouco dentro disso. Não é além disso, é junto disso. Adoração é verdade, é isso tudo aí, mas adoração envolve algo sobrenatural. Nós estamos lidando com um Deus sobrenatural, um Deus que está além da natureza, além do mundo material. Ou não? Ou nós estamos lidando com um Deus material, com um Deus que é nossa psicologia, que é nossa ciência? Nós temos muito mais, nós de igrejas fundamentalistas, temos muito mais dos liberais, que eu comecei das aulas falando, não sei se quantos assistiram as primeiras aulas, que o Schaeffer está ali no movimento fundamentalista, que é a saída dos liberais. Os liberais, inclusive, foram citados aqui na conferência, lembram dele? Na conferência de jovens, os liberais que tentavam fugir do que é sobrenatural, tentam explicar todas as realidades sobrenaturais como naturais. Então a virgindade de Maria quando teve Cristo, a ressurreição de Cristo, a abertura do Mar Vermelho e coisas assim. Agora veja, se nós não gostamos, se nós achamos heréticos, e são mesmo, né? Os liberais que tentam fazer tudo que é voltado para a sobrenaturalidade. Se nós pensamos de forma natural, nós somos muito mais liberais do que nós gostaríamos de admitir. O homem verdadeiramente penitente se deleita no sobrenatural, pois sabe que nada natural satisfaz sua necessidade. O Machen, ele é um dos fundadores, né, do movimento fundamentalista. Então ele se divide, ele sai de Princeton quando ela se torna liberal. Ele é um desses caras aí, né, que funda Westminster, que é a universidade cristã que abraça os sobrenaturais. Por isso que ele faz essa ressalva aí. É o sobrenatural que nos torna cristãos, ou não é? Ou não são os milagres que nos fazem diferentes? O Luiz Felipe Pondé diz que crer, né, ter fé, é acreditar plenamente que as leis da natureza podem em algum momento não funcionar. Significa que ao soltar essa xícara no chão, eu creio que em algum momento, por algum motivo, ela pode não cair. Isso é crença, isso é acreditar no sobrenatural. E quem disse isso foi um ateu, né? Uma vez que eu estava disse na congregação, é possível a gente não acreditar
sobrenatural, sendo que o nosso Deus é sobrenatural. É isso, é isso. Ele é fora da natureza. Isso faz parte da nossa crença. Nesse livro aí, O Culto Público, esse Jonathan Cruz diz assim: por que então, com tanta frequência, nos aproximamos da adoração com um senso de tédio em vez de espanto, com bocejos em vez de assombro, com ressentimento em vez de reverência? Porque em vez de adoração como um evento sobrenatural, nós a juntamos com as outras coisas prosaicas que temos de fazer durante a semana, em nossa lista de tarefas. Ir à igreja recebe o mesmo tique que ir ao mercado ou fazer a lição de casa. O que acontece quando nós adoramos? Adoração é sobrenatural. Tem que acontecer alguma coisa fora daqui. Vir à igreja nos muda a nossa relação com o nosso irmão. Tem que mudar. E ela nos aproxima de Deus, literalmente. Não é da ideia de Deus. Nós precisamos ter em mente que a adoração é o nosso envolvimento com o próprio Deus. Outras religiões têm as suas... eu estou falando de religiões pagãs mesmo, né? Eles têm, e agora eu estou lembrando das brasileiras, né? Tem batuques específicos que chamam entidades específicas. Então é algo no mundo natural que ativa o mundo sobrenatural. Teve até um baterista famoso, não quero citar o nome dele, claro, mas ele é bem famoso, e no mundo gospel. Que ele foi em Moçambique, e aí alguém perguntou para ele o que é que se ouvia no Brasil, que era famoso. Ele foi mostrar o funk, e aí o moçambicano disse: não, para, por favor, esse batuque aí é o batuque do Deus do sexo. Assim, quando toca aquilo, ele vem. Não sei se é verdade não, eu tenho minha desconfiança desse pessoal. É difícil de você crer no sobrenatural nos dias de hoje, é que existe muito isso. Aham. As pessoas inventam, porque eu acredito que o sobrenatural existe, sim, mas não para nós invocarmos ele. É uma coisa sobrenatural, está além do ser natural. Aham. Ela pode vir a acontecer, mas ela não vai partir de mim, de você. Pronto. A minha defesa hoje é que vir aqui ao domingo é invocar o sobrenatural. É isso que a gente veio fazer aqui hoje. Mas não dizer, eu vou cantar porque ele vai... Não. Para de sair esse toque e chama... Não. O que vai acontecer eu não sei. Mas o que nós cantamos, ao cantar, ao tirar a voz e música, a presença de Deus é real. Real mesmo. A ponto de eu crer que ele pode, se quiser, balançar essa mesa aqui e jogar para lá. A própria leitura diz que Davi, quando tocava, os espíritos que assombravam Saul iam embora. É sobrenatural. Acho que o que a irmã falou, sim, tem a ver com a banalização. Né? Banalização. Né? E as invenções, né? Mas banalizar também é você ser apático à adoração. Sim. Que é isso que esse autor está querendo dizer. E veja, esse autor ele não é um autor avivado. Ele, na verdade, está fazendo uma defesa do culto calvinista, que é um culto ainda mais racional que o nosso. Há muito das críticas que se fazem a Calvino é que ele transformou o culto numa sala de aula, que é de onde sai o nosso culto. Né? O nosso culto, apesar de batista, ele tem raízes formais bastante calvinistas. Nosso culto é uma sala de aula que se canta, né? Então essa crítica ele recebe muito bem, mas que ele vai ver que é o contrário disso. Deixa eu ver se isso aqui é mais para frente. Então, o que é que acontece? Muito do nosso povo, por fugir justamente desse auê, encontra no tédio do culto, há uma medalha de honra. Veja como o nosso culto é sagrado. Está todo mundo entediado aqui. Entende? Isso é a nossa medalha de honra
enquanto grupo tradicional, é que o nosso culto é chatíssimo. Isso não é o nosso culto da nossa igreja, né? Entenda, na nossa igreja, eu tenho dito isso para todo mundo que vem aqui, é um oásis, né? É um oásis. A igreja Canaã é maravilhosa em vários aspectos. Mas o culto tradicional, de maneira geral, ele honra o tédio. Honra o tédio. Tá vendo como a gente é bom? Como é que eu sei que a nossa adoração é boa? Tem uns bocejos aqui, ó, e tal. Quando uma criança chora, a gente ouve logo, atrapalha tudo. Quando a pior coisa que pode acontecer é o data show parar de funcionar. Então, é um negócio assim... não saiu áudio no vídeo. Então, essa é a nossa grande honra da música tradicional, da adoração tradicional. Não pode ser isso, por mais calma que seja a música. Ela é um contato sobrenatural de nós com a nossa divindade. E de nós conosco. Por isso que nós estamos juntos. Isso não pode ser... Essa do domingo não pode ser feita sozinha. Não posso estar fazendo sozinho em casa. Essa daqui. Posso fazer isso de segunda a sábado. Mas a adoração dominical, onde nós estamos juntos adorando nosso Deus, celebrando o dia da ressurreição do nosso Senhor, precisa ser feita assim. E ela tem que ter esse vigor, com música lenta, com música rápida, com sanfona, bateria, com piano, órgão. Estamos orando pelo órgão, Senhor. Muito obrigado. Pode ser, ela tem que ser com um intuito sobrenatural. Só que aí aparecem no nosso meio dois tipos principais de estética. A estética, no caso as sensações, elas vão nos atrapalhar um pouco. Eu passei 15 aulas defendendo as sensações, né? E hoje eu vou falar a coitada. Atrapalha a gente. São dois, né? Nós vemos a estética do entretenimento, que ela é sensível ao interessado. Ela atrai pelo conforto, pelas expectativas, também pelas novidades. Aí vem uma frase do Charles Spurgeon, né? O diabo poucas vezes fez algo tão perspicaz do que sugerir à igreja que parte de sua missão é prover entretenimento às pessoas, no intuito de conquistá-las. E a estética do misticismo. Vou falar um pouco dessas duas aí. No caso da estética do entretenimento, eu estou colocando aqui muita coisa junta, tá? Então, eu tenho a tendência de achar que é o nosso pecado mais próximo. É um pouco culpa minha isso, porque eu conheço o ambiente de entretenimento mesmo, né? Eu faço música em evento, eu faço música em apresentações artísticas. E a gente tem um bom grupo musical aqui. O nosso grupo musical é muito bom. E aí pode ser que a gente caia nesse pecado. Agora, em nossa defesa, não é o entretenimento que se propõe aí afora, né? Que são músicas, um entretenimento que oferece informações rápidas, ela é moderna, o sermão envolve isso daí, o foco é não ser chato. O foco das igrejas onde a estética do entretenimento entrou, né? Ela é sensível ao interessado, ela torna a igreja empolgante, envolvente, sabe? Interessante. Ela tem essa necessidade. Essa estética do entretenimento faz com que as igrejas fiquem todo o tempo pensando em coisas para tornar o culto mais legal, tornar o culto mais palpável, tornar o culto mais vendável. Atrativo. Eu lembrei de um livro do C.S. Lewis, que é Experimento em Crítica Literária. Ele faz considerações sobre a arte de forma geral. E ele tangencia o tema do pragmatismo utilitarista. Aham. Exatamente. Então, quer dizer, a gente tem que sempre pensar o seguinte, não o que a gente faz com a arte na perspectiva do pragmatismo, mas o que a arte faz com a gente. Sim. Aí é uma mudança de perspectiva. Exatamente. Então aqui, gente, eu também estou dos cultos avivados. Você pode ter visto estética mística, né, e achado que tem a ver com essa aparição do sobrenatural. Não é. Nós vamos já ver isso. Tem alguns elementos, mas não é. O culto avivado, cheio de emoções e tudo, ele tem um foco também no ser humano. Ele tem um foco também em agradar a pessoa. É ali num culto daquele, por exemplo, que o patrão e o empregado têm a mesma função. Inclusive, se o empregado falar um pouco mais de línguas, ele ainda é superior ao seu empregador. Tem uma questão social envolvida ali.
não é? Então, aquilo também é entretenimento, tá? Aí tu pode pensar, é um entretenimento bem ruim. Pode ser, mas para quem vai, aquele é o ápice da sua emocionalidade da semana, não é? É onde ele realmente extravasa todo o seu amor por Deus, e eu acredito que esse amor é verdadeiro, mas ele faz isso de uma maneira a pensar no seu entretenimento, na sua sensação. Ele acha que por isso está sendo vivo, não é? É como eu estava comentando no tempo desse, de algumas igrejas, sem citar nomes, claro, né? Algumas Sim. igrejas Até porque está sendo gravado, né? de neopentecostais, Sim. que de alguma forma elas estão se ali com as duas estéticas aí. Sim, tem a ver. O entretenimento e o misticismo. Tem a ver. Então o culto todo tem um fundo musical. Aham. E é tudo preparado para em determinados momentos, né? O fundo musical dá emoções preparadas, né? Realçar a pregação. É. Interessante que no contexto do Charles Finney, tá ali no nome dele. Sim. Em algumas pregações naquelas igrejas que começaram nessa perspectiva, Sim. tinha um corneteiro que em determinados momentos da pregação ele soava corneta Olha só. para realçar o conteúdo do sermão. O corneteiro é top. Eu vou pensar nisso. Tem um corneteiro aqui, tô pensando nele. Se for oficializar o nosso corneteiro. Muito bom. Corneteiro é uma boa ideia. Pô, melhor que o chofar. Não na pregação para tocar, né? Porque aí... Não. Deixa antes e depois. Quando ele acabar, tu toca a corneta. No caso do misticismo, gente, a forma é quem toca o sobrenatural. O ritual é importante. Nesse caso do misticismo aqui, por mais que talvez você não tenha pensado neles, mas é onde estão as igrejas litúrgicas católica romana, luterana, anglicana. É esse tipo de adoração aqui. Adoração onde a estética mística, o que é que isso tem a ver? É o que eu faço que toca o sobrenatural. Então, a ceia do Senhor, o corpo e o sangue de Cristo estão ali. Você não, esse é católico romano, mas o luterano, ele pensa em consubstanciação. Não se transforma, não, aquele pão não deixa de ser. Mas não deixa de né? Então, fica meio assim, né? Então, a ideia de que ao fazermos aquela oração comum, porque eles têm um livro de oração comum, onde eles estão juntos, eles oram juntos, e eu acho isso até bonito. Do ponto de vista estético, a gente ter textos que nós lemos juntos, né, feitos por nós, em oração, Pai, estamos aqui e tal e tal. Então, mas eles têm isso como leitura oficial, inclusive, na Igreja Apostólica Romana, eles têm eles têm uma lei do Vaticano, que é a legislação litúrgica. Então, o que pode e o que não pode fazer na liturgia, eles têm alguma liberdade cultural, mas tem que ter elementos ali. E esses elementos, veja, eu não acho que esses elementos são tão problemáticos. Para eles, a primeira missa foi a última ceia. A última ceia. Eu sempre confundo o nome da cena com o nome do quadro. A Santa Ceia é a última ceia. Tá. De toda forma, para eles é ali onde acontece a primeira missa. O próprio Cristo dizendo, esse é o meu corpo, esse é o meu sangue, né, da nova aliança. Então ele pensa, eles acreditam ali é a primeira missa. Então esse elemento precisa ter. Nós vamos já falar sobre liturgia propriamente, mas é importante pensar que muitos protestantes tradicionais, do nosso grupo também, têm caído nesses dois extremos. Por falta de emoções e por falta de tradição. Muitos dos nossos estão indo para igrejas católica romana, porque a igreja é tradicional mais próxima. Isso é tradição mesmo, hein? Não é, a nossa igreja não é tradicional, né? Não tem a tradição que eles têm. Inclusive pelo o sentimento de pertencer a uma história. A nossa é muito mais curta, é muito mais recente. Para quem entra na igreja católica, ele imagina uma história, e isso é contado para eles, né, de 2000 anos. Mas na pior das hipóteses, para eles, tem 1700 anos. Entende? É uma igreja comprida, grande, que tem nomes, que tem muita coisa ali, e tem uma tradição litúrgica. Eles vão ao culto,
prestar o mesmo culto, ou pelo menos com os mesmos elementos que se prestava na Idade Média. Linguagem institucional, né? Há 1.500 anos. Entende? Então os caras têm um peso. E esse peso é pensado por quem deixa, por exemplo, a Igreja Batista, que não só é muito mais jovem, quanto não tem sustentação nas tradições. Aí vocês reclamam, porque aqui é muito tradicional. Não é. Essas tradições mudam o tempo inteiro. As nossas estão sempre mudando. Do movimento baixo regular, inclusive. Estão sempre sendo alteradas. Nós não temos nada que sustente isso. Então, o pessoal que procura a estética do misticismo vê nesse abrir de mãos algo acontece. Né? Porque, tipo assim, a gente estava conversando com o pastor naquele dia, ele estava dizendo que novos pastores de outras gerações vão se formando e vão gerando novas ideias. Exato. Né? E vai mudando, vai tendo essa transição. Isso. Já na outra igreja, como tu falou, tem uma legislação. Tem uma legislação. Tem um regulamento a seguir. Entendeu? Já não é tão flexível. Há quem diga que os... Tem a sucessão de novas gerações, mas vem com aquela tradição. Exato, e eles sustentam isso. Sim. Pelo tipo de governo da própria igreja, né? Ajuda nessa parte aí, né? A centralização, o tipo de governo. Né? Eu e Pedro estamos há pouco tempo aqui, gente. Tem 30 e poucos, né? 30 e poucos. E a gente já viu as coisas mudarem. Eu tenho 30, né? Não, 30 de idade. Não, de idade. Mas eu tenho 50? 30 e poucos aí. Não, você deve ter 32. Eu tenho 18 anos de Canaã. 18 anos de Canaã, Pedro também. Não, é o que a gente está falando é que realmente... Mudou tudo. Uma leva nova de pastores, né? A gente sabe que tem uma outra cabeça, uma Sim. mentalidade. E a gente vê mudando, Tradicional. a gente vê mudando a forma de tudo. A gente vê mudando até jargões. Quando eu tinha 14 anos, eu passei uns 3 anos frequentando a primeira igreja batista. Ano passado eu fui lá para uma conferência. Meu Deus do céu, como é diferente. Muda muito. Totalmente outra igreja. E o pessoal acha que mantendo as tradições regulares, eles estão mantendo tradições. Não estão. 2 anos depois mudou tudo. Porque vem uma ideiazinha aqui, uma ideiazinha ali, não sei o quê. Gente, eu não estou reclamando ou enaltecendo, estou dizendo que acontece. É isso, né? O líder de um departamento já muda a cara. Já muda a cara, porque a tradição não é firme. Não é. Goste ou não goste, a tradição não é firme. Isso aí também tem relação com impressão e expressão, né? Sim. Entretenimento. Entretenimento, misticismo, exatamente. Veja só, aqui esse Johnson também está defendendo, o nome do livro dele é Adorando com Calvino. Então ele vai defender a adoração calvinista reformada lá, né? E aí ele vai dizer assim, ó, se os nossos palpites se provarem corretos, os impulsos para a contemporaneidade representam problemas para o futuro do cristianismo reformado. Se nós desejamos nos manter reformados, crescer mais profundamente reformados e transmitir nossa fé reformada para os nossos filhos e netos, então devemos começar, mais uma vez, a adorar com Calvino. Então, veja, a igreja presbiteriana é ainda mais tradicional que a nossa. Né? A nossa como é que ele diz? É o protesto dos protestantes, a igreja batista, né? E é de nós que saem pentecostais e tudo. É a partir da igreja batista, né? Da nossa liberdade litúrgica. Então ele está defendendo aqui a tradição calvinista, que a igreja católica já condena como sendo um problema litúrgico. Então, a igreja católica, a igreja luterana, a igreja anglicana já consideram a liturgia reformada, a liturgia calvinista, como sendo pobre. Tem poucos elementos litúrgicos místicos. Interessante que eu fui mais de 30 anos da presbiteriana, né? Eita, menino. Aí, interessante que eles são mais tradicionais nesse sentido. Sim. Mas ao mesmo tempo, eles defendem aquela ideia de igreja reformada e sempre reformando. Sim, reformando, Então eles são mais tradicionais, mas em contrapartida eles são mais abertos a alguns elementos da liturgia, alguns aspectos, entendeu? Em relação à nossa igreja, por exemplo. Pois é. Então veja aí que o Johnson, ele está realmente, né, tentando defender engraçado. A proposta é, se nós deixarmos mudar a adoração, mudar o culto, as outras coisas vão mudar também.
Esse palpite dele, né? Os palpites que eles vão defender nesse livro é isso. É que quando muda-se o culto, que é quando todos os crentes estão reunidos, as outras coisas vão mudando também. Então, para a doutrina mudar, é rapidinho. Em relação à sua experiência em igreja, né? E muito tempo na igreja, houve mudanças em relação à tradição. Sim. Você acha que progrediu em relação à melhoria para a adoração ou não? Então, eu vejo como muitas melhorias, porque agora nós temos... Já é muito difícil ser crente, não é? Sim. Ser crente é difícil. Aí o pessoal fica inventando regras sobre os crentes, né? Aí piora a nossa vida. Gente, aí você me quebra, né? Já não tá fácil. Aí você fica me obrigando a fazer outras coisas. Então, a liberdade que nós temos hoje realmente é muito melhor. Mas algumas coisas, por exemplo, nós tínhamos canções, tinha umas cantigas que se cantavam, praticamente músicas infantis, que nós perdemos. Mas ninguém obrigou a gente a perder, entendeu? A gente só foi esquecendo. Ah, eu amo a Cristo. Ah, irmã, vai, eu amo a Cristo. Amo, pastor, lembra disso? A gente fazia, por quê? Porque ele morreu por mim, aleluia. Ah, eu amo. Então tinham coisas que a gente tinha, que a igreja vai aumentando, nós vamos tendo outras preocupações e tudo. Então, ninguém obrigou, não foi uma mudança categórica, né? Ó, tem que mudar isso. Mas nós fomos perdendo algumas coisas, né? Ganhando outras, perdendo outras. Eu acho que é isso. Eu perguntei isso porque eu ainda participei de um culto com essa canção, né? Aham. E com o tempo foi se perdendo. Eu tenho 13 anos de canal. Mas assim, a gente ganhou muito em outras áreas. Ah, ganhou? O que eu acho que a gente não vivia era tipo, tá ganhando aqui e perder aqui. Sim, claro. É só acrescentar, né? Eu vou falar sobre liturgia agora, sobre a liturgia. Vamos lá, vamos falar sobre essa questão da liturgia, que significa obra do povo, trabalho do povo. Que é isso, né? Tradição. São coisas repetitivas. A liturgia, gente, não tem como. Liturgia é repetitivo. O culto é o mesmo todo domingo. Se a gente ficar tentando mudar, vai dar um trabalhão. E não vai adiantar de nada. Todo domingo vamos inventar uma coisa nova. Na Igreja Católica, na Renovação Carismática, eles têm isso. Até tentaste, né? Tentei. Eu vou tentar de novo, vou tentar até morrer. Eu tô só descansando. É repetir outra coisa, né? Exatamente. Eu vou tentar de novo. O último domingo antes da pandemia, a última ceia antes da pandemia, nós fizemos um negócio invocado. O pão estava inteiro lá na frente. Não sei quantos lembram disso. O pão estava inteiro lá. E aí, se eu não me engano, os caras estavam vazios. Eu sei que os diáconos foram uma música antes e cortaram na hora. A gente estava cantando e eles cortando. Né? E aí a gente emendou na outra música e eles já saíram distribuindo os negócios assim. Aqui eu achei aquele tão bonito, nunca consegui fazer de novo. Eu achei bonito. Vamos fazer de novo. Qualquer dia a gente faz de novo. Deixa eu. Eu tenho que fazer o pão de novo. Foi mesmo. O que aconteceu foi um domingo antes da pandemia, veio a pandemia e ninguém lembrou mais. Ninguém lembrou mais, Eu particularmente tô lembrando agora, você tá falando. Pois vou fazer de novo. Eu tenho que fazer pão pra eu trazer pra cima. Agora tá grande, né? Se bem que aquele sobrou, o pessoal correu sobrou da ceia, depois o pessoal correu pra comer no final. Igual as crianças. Criança faz isso, né? A gente pega uma carnezinha com o irmão da igreja. Carnezinho com o irmão da igreja, um tal de irmão Chagas, né? Fazendo propaganda mesmo. Então, gente, a liturgia é como se adora. Né? Então, veja só, a liturgia da missa padrão, e que ficou muito, muito famoso, inclusive virou forma musical, tá? É o tema da liturgia cristã medieval e que permanece, tem 5 partes principais. Kyrie eleison, Gloria, Sanctus, Credo e Agnus Dei. O que é isso, né? Kyrie eleison, o grego entra no latim aí, que é o Senhor, né? Então, misericórdia é o... Como é que eles chamam hoje? Ato penitencial. É nessa hora que se pede misericórdia pelos nossos pecados. O Glória é a parte que se canta
aquele trecho lá do natalício de Jesus, que é glória nas maiores alturas e paz na terra entre os homens. Glória in excelsis Deo et in terra pax omnibus. Amém. Então, que é terra, exatamente, é isso mesmo. Glória no céu e tal, beleza. Os Sanctus, santo, 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 é o texto de Isaías, e aí cada um desses textos tem um aspecto musical também sendo feito. Então, o Misericórdia tem, né, o Kyrie eleison, ele é mais penitencial mesmo, mais sofrido, coisas, né, mais tristes. O Glória e o Sanctus são normalmente mais para cima. O Sanctus necessariamente tem que ser uma música em compasso ternário. 1, 2, 3, 1, 2, 3. Porque é um pro Pai, pro Filho e pro Espírito Santo. É um tempo para cada um. Eu acho justo. Eu acho justo. E aí o credo é a igreja professando o que ela quer crer em Deus Pai, Todo-Poderoso, Criador do céu e da terra, aquela, né? Que é muito bonito, inclusive. E o Agnus Dei é o Cordeiro de Deus. Então é no final onde acontece a ceia, é onde acontece, onde se fala do sacrifício de Cristo, né? No caso da missa eles param por aí, porque toda missa é o sacrifício de Cristo de novo, né? O que é um absurdo. Completo absurdo, me desculpem. Como é que nós estamos Ele morre de novo. Morre de novo, morre todas as vezes. É uma loucura, não é, gente? Que loucura. Mas vocês não sabiam disso, né? Tem o pessoal que não foi católico, não sabia dessa onda. Até quem é católico às vezes não sabe dessa onda, não. Vai lá. É isso. E se você perguntar pro padre, ele vai dizer isso. E é isso mesmo. E o certo é isso. Mutilado e canibalizado. Todos os cultos. Sim, só que não é simbólico. É Jesus morrendo todo domingo. Diga, Rafa. O pessoal decorar, Sim. E narrar, e repetir, e por mais que a gente... Pela sua dolorosa paixão. Porque assim, é admirável do ponto de ver que é um esforço. Ah, sim. Pelo menos tem gente sincera ali. Exato. Então, pra nós aqui, às vezes o crente não se esforça tanto, não. Não é isso? O crente às vezes é muito apático. A gente diz assim, Às vezes a gente tá cantando a igreja ali, parece que os irmãos estão derrotados, tristes, desanimados, e você... Bom dia, irmãos. Bom dia, irmãos. Só que você disse, a gente vai tocar nos dois no instrumental, não faz tudo. Bora, tá feito. Eu conheço uma pessoa, uma promotora de justiça, e ela me disse que ela não, particularmente ela não tem religião, mas ela disse que se um dia fosse ter uma religião, optaria pela igreja católica, por conta da sua organização. Eu disse organização ou mesmice? Tradição. Mas então... Como afeta algumas pessoas. A concepção dessas pessoas, a organização, tradição, repetição mesmo, reprodução. Mas para você dizer que você vai ser uma igreja conservadora, uma igreja bíblica, histórica, você precisa ser convertido. Sim. Ela tá certa. Ela busca uma tradição. Isso. Religiosa. Agora vejam só. Isso é uma coisa que se fala entre os arquitetos. Estou sem os arquitetos aqui, eles foram sumindo. Foi quebrando perna, foi uma loucura. Foi por causa do Foster, viu? Foi, acho que foi. Eu corrigi o português do arquiteto, ele ficou doido. Quebrou a perna. Então, qual é o grande problema da arquitetura moderna para domicílio? Qual que é? Da arquitetura atual, né? Contemporânea. Para domicílio. Claro, tirando... Quando eu falo assim, gente, eu estou generalizando. Tem muita coisa linda, tem muito arquiteto que se preocupa, faz as coisinhas quadradas dele, mas tem preocupações para além disso, né? A arquitetura contemporânea brasileira, que tem elementos de natureza, elementos crus, tem coisas lindas. Eu não quero ser injusto, mas de maneira geral, qual é o grande problema daquela casa luxuosa, quadrada, cheia de... É porque a pessoa vai acordar
todos os dias no mesmo quarto, sair pela mesma porta, comer na mesma cozinha, tomar banho no mesmo banheiro, todos os dias. Todos os dias. É uma liturgia diária. Todos os dias a mesma coisa. Aí nós fazemos isso no trabalho, todos os dias. Makoto Fujimura disse que mudou o pensamento dele em relação ao ateliê dele, e sempre que ele vai pintar, ele considera aquilo adoração. E por isso, ele é anglicano, litúrgico, né? Então ele faz o mesmo ritual todos os dias. Eu sou encantado por isso, porque eu normalmente sou desorganizado. Então, pensar num ritual, então o café me ajuda com isso. Eu tenho um processo, é um processo que tem que ser feito. Tem que ser feito. Ou faz desse jeito, ou não vai sair café. Então, na pandemia, né, eu comecei a fazer pão, mesma coisa. Tem um processo, tem uma repetição, né? Hoje é a pastora. O pessoal que está assistindo depois não é pastora, tá? É brincadeira nossa. É a mulher do pastor. Depois o pessoal vê e diz, ó, igreja Canaã. A igreja Canaã a igreja Canaã acredita em pastor. Reverendo eu gosto, reverendo pastor Carlos. Então, a liturgia, no caso padrão, tem que estar explicando tudo, né? Então veja que outras igrejas têm as suas liturgias. Ah, mas porque na igreja pentecostal tem a pregação que mistura com louvor e tudo, mas eles fazem exatamente a mesma coisa todo domingo. Ah, aqui nós temos uma liberdade litúrgica, é verdade, né? Nós temos liberdade litúrgica, nós temos podemos fazer do jeito que nós quisermos, é verdade. Não tem uma central, a associação de igrejas não determina como é a liturgia. Porém, nós temos os mesmos elementos o tempo inteiro. Então, as ordenanças são em cultos esporádicos, o que eu considero problema, eu não gosto. Não acho que é pecado, lógico, mas eu acredito que a ceia é para ser parte da liturgia dominical. É isso. Eu acredito que a ceia deveria ser todos os domingos, é como eu acredito. Mas claro, não vou brigar com ninguém por causa disso, não vamos bater cabeça. Isso aí não é questão teológica. Não é questão teológica. Isso. Inclusive porque eu sou batista, né? Então, as igrejas presbiterianas que não fazem a ceia todos os domingos, aí eles são incoerentes, né? Porque eles se consideram litúrgicos. E tem várias incoerências nesse sentido. Como eu sou batista, não é um problema estar numa igreja que não tem a liturgia do jeito que eu acharia mais legal. Não é problema, né? Então, mas todos os domingos, todas as partes têm louvor com música, leitura da Bíblia. Tem que ter isso, hein? Tem que ter isso. A oração, o sermão e aí cultos que tem batismo, cultos que tem ceia. Essa liberdade confere vantagens e desvantagens. Claro, as vantagens são muito óbvias. A congregação desenvolve os costumes litúrgicos livremente, de acordo com a sua própria cultura, com seus próprios costumes, de acordo com a sua cultura interna, né? Outra é o poder de mudar quando for necessário. Tem uma coisa que estiver atrapalhando, a gente muda. Mas desvantagens, elas são algumas também, gente. Então, o início da congregação, ela depende do costume litúrgico do missionário. Não tem uma tradição que faz com que aquele missionário traga, ensine a liturgia, né, a forma de culto que se faz. Então o missionário vem, ele tem tanta liberdade que ele vai adaptando. Sabe um elemento que nós temos até hoje, por uma adaptação missionária? Dirigente de culto. Ó, tu é americano, vem do interior dos Estados Unidos, onde todo mundo já sabe como é um culto batista. Aí tu vem pro interior do Brasil, onde todo mundo sabe como é uma missa. Alguém tem que explicar para esse pessoal como que é um culto. Aí, todos os domingos, o missionário vai lá e explica. Irmãos, agora nós vamos orar. Aí ora. Irmãos, agora nós vamos abrir a Bíblia. Aí ele abre a Bíblia. Irmãos, agora nós vamos cantar 2 músicas, hein?
Aí nós cantamos 2 músicas. Aí ele vai lá, irmãos, agora nós vamos cantar mais uma música, só que você vai trazer as ofertas. Aí nós cantamos, já cantamos 2. Ele veio para dizer que a próxima tem ofertas. E aí nós vamos lá, cantamos e... Gente, aí agora, quando o missionário pregava, disse, agora eu vou pregar a palavra de Deus. Vamos fazer mais uma oração. Aí ele fazia mais uma oração e começava a pregar. Agora, quando o dirigente chegou para fazer, ele cansou, é óbvio, tu chegando no final do culto, tu tá rouco, falando uma língua que não é a tua, explicando tudo, falando tudo, cantando, tocando sanfona, porque na tua igreja tem um órgão, tu não tem órgão aqui, no meio do mato, né? Tu trouxe uma sanfona pra cá, e aí o cara... E quando o dirigente entra na música, Então, eu tô narrando o processo do missionário. Processo do missionário. Ele chegou, não tem como ele trazer um piano ou um órgão de lá, não é? Então ele vem com o quê? Com um acordeon. Ele chega aqui e descobre que já tem acordeon aqui, né? No Nordeste. Mas aí ele descobriu isso depois. Para quem não sabe, o Seminário Batista, para se formar até os anos 90, além da monografia e do exame doutrinário, tu tem que tocar 2 hinos do cantor cristão na sanfona. Era. Até hoje é assim. Não, hoje não, acabou. Acabou a tradição, ó. Como é? Pois é. Com referência a quem? Algum missionário que trouxe isso aí? Então, os missionários Jim e Tomé tocavam sanfona. Eu acho que o seu Eduardo também, do Gary. Do Gary tocava sanfona também. Mas a ideia é, o cara vai sair daqui para ir para uma igreja que não tem ninguém para ele pregar, para tocar para ele. Então ele sabe tocar 2 hinos. Aí ele aprende os outros depois. Para se formar ele tem que tocar 2 e ele aprende os outros depois. Entendeu? A ideia era essa. Então, porque aí ele podia ensinar alguém depois aquele 2 hinos e o cara desenrolar. Tinha várias possibilidades, né? Se eu não me engano, tu pode perguntar isso pro teu tio, eu acho que a formação dele ainda foi desse jeito. Foi. Eu acho que ainda foi assim. E aí era necessário. Então, veja que muito do que a gente carrega hoje foram adaptações por falta de algumas coisas. Se nós tivéssemos uma tradição litúrgica, ou se esse missionário tivesse entendido que ele tinha que ensinar uma liturgia que deveria ser feita sem adaptações, porque para ele podia ser feita adaptação, né? Então, nós já teríamos um culto onde o cronograma é aquele e não é que o grupo de louvor já sabe, é que a congregação já sabe. Então, nós já saberíamos que temos 2 cânticos, alguém vem ler a palavra de Deus, fazemos uma oração, temos mais um cântico. Entende? Nós já teríamos essa tradição. Por que é que nós não temos? Porque a gente muda todo domingo. Entendeu? Há alguns domingos que nós não mudamos, mas ele é passível de mudar. É tanto que todo domingo o dirigente, quando ele tem algum cuidado, ele fala comigo, ou com Pedro, com algum cantor. Ei, como é que vai ser hoje? Vai ter alguma coisa? Não sei o quê. Então, tudo isso. Outra que tem, outra desvantagem é, por falta de referências, a congregação pode tornar o culto uma programação mais incômoda do que o necessário. Então, como ele não sabe como é que vai, a congregação pode ir tomando decisões que são decisões ruins, né? E aí podem ter decisões que são ruins ao longo do processo. E a gente firma isso e tem que esperar uma próxima geração que mude, entende? Outra coisa é, nessa tradição, se não tem uma tradição, né? Nós podemos... Como é que eu digo isso? Não, deixa. Além de vantagens e desvantagens, nós temos também riscos. Na tradição litúrgica, o risco, no pessoal que está tudo organizadinho, é o crente buscar sua adoração no ritual. Pense nos motivos da Tish Warren, eu acho o nome dela. Liturgia do ordinário, né? Da liturgia do ordinário. Dela escrever isso. Ela, como uma crente litúrgica, né, uma anglicana, ela buscar no processo, no ritual, a adoração. Então ela viu a necessidade de adorar em outros dias que não o domingo. Ela fala da adoração do dia a dia. Né? Isso. Então o processo é arrumar a cama.
Então faça isso como liturgia. Então veja que para ela a liturgia é importante para a adoração, para alcançar o sobrenatural. Então esse é um risco, né? Muito bonito o que ela faz, mas se você parar para pensar um pouquinho, tornar a adoração dependente do ritual é muito ruim. Né? Outra coisa, aqui na nossa congregacionalidade litúrgica, né, liberdade litúrgica, o risco do inconformismo. A gente está sempre procurando alguma coisa que está faltando no culto. Pode, devia ter uma coisinha aqui. E se tivesse e se nesse momento aqui eu botasse um... E a gente fica sempre pensando nessa... E se? Tá faltando um pedacinho, não, mas devia ser assim. Devia ter tal coisa. Porque como pode mudar, a gente fica pensando em mudar o tempo inteiro. Né? Não, eu quero sempre pensar que tanto a igreja católica quanto a luterana e a anglicana, que tem essa liturgia muito definida, eles pensam em dois aspectos, a comunhão e o aspecto pedagógico mesmo. Sim, tem isso também. Tem essa parte pedagógica. Mas a comunhão e o aspecto pedagógico fazem muita diferença. De toda forma, a liberdade é boa, gente. Mas é isso. A liberdade é boa. Então vamos aqui, no caso de música, normalmente a música, ela é colocada, ela tem dois papéis no nosso culto. São o louvor, que são elogios cantados a Deus, né? E as obras de Deus e tudo, e o ensino. Então as pessoas vão aprender através, ou decorar doutrinas através disso, né? Por isso que algumas vezes a poesia, por exemplo, há uma insistência da poesia ser pobre. Aí não pode ter muitas imagens na poesia. Por quê? Porque se tiver que imaginar demais, dificulta o aprendizado do negócio, entendeu? Da doutrina. Eu quero te ensinar uma doutrina. Então se eu ficar... se eu te fizer imaginar, pode ser que tu não imagine. E aí... É subordinado ao pedagógico. É complicado. Completamente. Irmão, é completamente subordinado ao pedagógico. Mas eu queria expandir para os dois lados isso. Eu entendo, são duas funções boas. Elogiar a Deus através da música e ensinar para a igreja. Mas eu gostaria de expandir isso para os dois lados. Tornar o pedagógico mais para lá, né, expandido, e o louvor também mais para lá. Então a conexão, no caso do louvor, é mais do que elogiar a Deus. É se apegar a Deus. É saber que ao cantar Ele me ouve. Entende? Não estou dando só um testemunho. Eu estou cantando para Ele está aqui. É conexão com Deus. Cantar. Entende? Adorar. Tem que ser isso. E o segundo ponto é que tenha a ver com a pedagogia também dos sentidos, também estética. Então eu estou fazendo com que meu irmão não só aprenda algo intelectual, mas que ele sinta também. Aprenda a fluir esteticamente. Entende? Exatamente. Ele tenha uma apreciação daquilo. Né? Existem alguns textos para a gente pensar na seriedade disso. Né? Então, 1 Crônicas 25, onde eles escolhem os músicos, o jeito que eles escolhem esses músicos é muito sério, né? E os pais deviam fiscalizar os filhos e os filhos fiscalizarem os pais e ter uma fiscalização da vida do músico. É claro, não é justo eu querer comparar e querer aplicar a forma israelita na Igreja Batista Canaã, na Igreja Batista hoje, no Cariri e tudo. Não é justo. Mas é importante ver que a música é levada a sério há muito tempo. Jó. E as suas bases? Se ele reclamando com Jó, dando um coice em Jó. Coice grande, dos maiores. E as suas bases sobre o que foram postas, falando dos céus e da terra, né? E quem coloca sua pedra de esquina? Enquanto as estrelas matutinas juntas cantavam todos os anjos se regozijavam. Imagine que Jó só conhecia uma estrela matutina. Ele não tinha telescópio. Ele só sabia que tinha uma. De manhã ela brilha, que é o sol, né? E aí Deus chega e ainda fala que tem várias. Olha que loucura. Jó diz que tem mais de uma estrela matutina e ela canta, né? Então veja onde tem música. Deus falando para Jó que os astros cantam. Então não pode ser só pedagógico, gente. Não pode ser só uma porção de elogios. Não tem como isso. Efésios, né? Vou chegar. Quando eu copiei, veio o pedaço. Eu não vou ficar digitando também, né?
Então, falando entre vós com salmos e hinos e cânticos espirituais, cantando e salmodiando ao Senhor no vosso coração. O outro texto semelhante a esse, acho que é Colossenses, diz que exortando-vos com salmos, hinos e cânticos espirituais. Né? Então, está presente na igreja, Paulo fala isso de forma teológica, né? Esse canto deve estar presente, devemos cantar. Nós já cantamos, mas qual é o intuito disso? O Salmo 148 é famosérrimo, né? Louvai ao Senhor desde os céus, louvai-o nas alturas, louvai-o todos os seus anjos, louvai-o todos os seus exércitos, louvai-o sol e lua, louvai-o todas as estrelas luzentes, louvai céus dos céus e as águas que estão sobre os céus, louvai o nome do Senhor, pois mandou e logo foram criados, e os confirmou eternamente para sempre, e lhes deu um decreto, que não ultrapassarão. Louvai ao Senhor desde a terra, vós baleias e todos os abismos. Falando de monstros marinhos, né? Fogo e saraiva, neve e vapores, vento tempestuoso. Olha o tanto de coisa que canta para Deus. Tudo isso canta. Não pode ser só pedagógico. Não pode ser uma porção de elogios para testemunhar para as pessoas quem é o nosso Deus. Isso é importante. Isso tem que ser feito. Temos que aprender também com o texto que está sendo cantado. Mas é mais que isso. Entende? Pode não ser menos, mas é mais. É muita coisa para limitar. O louvor com música é isso aqui, ó. Entende? Olha só como eram as cantatas de Bach. Eu quero trazer esse exemplo, porque aí facilita a gente entender o exemplo, vendo o que acontece. Tem alguns tipos de música no louvor bachiano, né? Como que era? Tinha música instrumental, tinha música solo, que eram recitativos, normalmente pedagógicos. Então é um tipo de música que se fala cantando, né? Não é exatamente rap, mas é Alemanha do século XVIII, não tem como ser rap. Mas é um tipo de cantado mais falado. Os diálogos das óperas e os diálogos dos musicais da Broadway, né? Quem deve ter visto, tem uma semelhança com isso. E as canções, né? Nesse caso aqui, a Bach pertence a um ambiente chamado pietismo luterano. É muito criticado esse ambiente porque é quando os luteranos ficam muito sentimentais, né? As emoções são muito valorizadas. Só o Bach que não é criticado, óbvio. Também ninguém é doente, né? De criticar Bach. Mas todos os outros luteranos da mesma época são. E as canções falam muito disso. As canções são muito emotivas, são muito emocionais, assim, né? E coisas muito, muito bonitas, muito ditas. E os textos são muito pessoais. Então o recitativo é mais pedagógico, a canção é mais emocional. E a música coletiva, a música do coral. Então tinha um coral que cantava. Disse que o coral da época era muito ruim, mas as músicas são muito bonitas. Então quando o coral é muito bom, a música fica lindíssima. Um desses corais é o fronte ensanguentada, né? Que se canta em algumas igrejas aí. Tem outros, ele também tem harmonia para o Castelo Forte, né? Que foi composto pelo Lutero antes. Então são músicas que tem aí eu falei da música congregacional, né? Então essa é a música congregacional de Bach, eram os hinos que se cantavam na igreja, no meio da cantata. Então tinha momentos de solo, momentos que o coral cantava, que são músicas mais próprias para o coro, para quem está ensaiando, e as músicas congregacionais, no meio do negócio. A ordem disso mudava de acordo com a programação, mas esses elementos estavam todos lá. Então eu creio que a presença dessas estruturas dentro do nosso ambiente litúrgico devem ser mais frequentes. A minha tentativa será essa para os próximos anos, né? Tornar o coral mais frequente. Ele é um dos principais responsáveis pela música tonal, né? Sim. O Bach é ele é responsável por tudo. Eu não quero ser idólatra, não. Ele fazia o trabalho dele na igreja, a função dele é a mesma da minha, só de ser o ministro de louvor. Só que fazer essa comparação é tipo dizer que o pastor Carlos é o apóstolo. Entendeu?
Ah, o pastor Carlos, a função dele é tipo apóstolo, né? Pronto, essa é a comparação parecida. O bar é um ás da música que não há quem negue, assim. Não tem como, mesmo quem não é cristão, né? E é tanto que até os cristãos que criticam essa época não criticam o bar. Pro final, gente, só para lembrar, a música deve estar presente nos nossos dias, todos os dias. O cristão canta, o cristão canta na prisão, lembram disso, né? O cristão canta sempre. Sempre. Não pare. Cante o tempo inteiro. A gente canta das grandezas do Criador, nós cantamos no culto, juntos, né? A coletividade disso. Nós temos que fazer como os pássaros que cantam o tempo todo, e como as estrelas que cantam o tempo todo, como o sapo que canta também, e como o próprio rio, né? Que canta também. Então essa é o nosso, uma das marcas de um cristão saudável, que ele fica cantando, né? E eu acredito ser muito saudável, e que nós façamos isso. Vamos pensar também na música do nosso culto, né? Na presença da música no nosso culto, na nossa atitude diante da música do culto, sabe? Essa atitude tem que ser transformadora todos os domingos, porque a adoração é sobrenatural, tá? Vamos orar. Nosso Pai, te glorificamos o nome, bendizemos o teu santo nome, te agradecemos pelo teu sustento, pela forma como tu tens nos trazido até aqui. Agradecemos pelos teus ensinamentos que estão na tua palavra e obrigado por podermos cantar sobre isso. Perdoa nossos pecados, nos leva em paz, nos livra de todo mal. Em nome de Cristo. Amém.